Bom dia, boa tarde, na verdade, por causa da hora. Eu, primeiramente, quero pedir desculpas por não ter colocado vídeos ainda. Aquela semana que eu falei da conferência em Salem, tinha muita coisa acontecendo. E daí, depois disso, fui, eu vim para Petrolina trabalhar com o Pastor James Nash um pouco. E eu não fiz nenhum vídeos durante esses dias, porque eu estava andando com ele. Então, agora eu vi um verso esses dias que eu queria compartilhar com vocês, o verso diário, como eu sempre faço. E o verso está na passagem que estávamos lendo todos juntos. Pastor James gosta de fazer uma leitura bíblica todo mundo junto, logo depois do café da manhã. E a gente fez isso, e o capítulo que lemos foi Mateus 22. E em Mateus capítulo 22 tem muitas interações de Jesus com os líderes religiosos dos judeus na época, os fariseus e os saduceus e tantos outros que queriam atrapalhar o ministério de Jesus. Mas eu vi um verso que eu gostei muito, onde Jesus está respondendo aos saduceus sobre a ressurreição. Os saduceus eram um povo que não criam na ressurreição, não criam que tinha vida depois da morte de jeito nenhum. Então eles vieram perguntando a Deus sobre a ressurreição, que era meio estranho porque eles não acreditavam nisso. E uma coisa que Jesus falou na sua resposta para eles está encontrado em Mateus capítulo 22, verso 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Deus estava aqui falando, e Jesus citando algo que Deus tinha falado no Antigo Testamento, no Velho Testamento. E é claro que Jesus é Deus, então ele mesmo estava fazendo essa pergunta também. Ele perguntou se Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E depois ele responde que Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Abraão, Isaac e Jacó eram os antepassados, os ancestrais dos judeus, os patriarcas dos judeus. E todos eles tiveram fé em Jesus Cristo, eram salvos do Velho Testamento. Eles não sabiam que estavam colocando sua fé em Jesus Cristo, mas tinham fé em Deus e no sacrifício que Deus tinha prometido. Então, eles tinham colocado sua fé em Jesus Cristo. E Deus falando que ele não é Deus dos mortos é muito significativo, porque sim, o cristão morre. O cristão vai morrer, porque é o que acontece com todos os seres humanos. Por causa do pecado, nós morremos, nossos corpos desgastam e a gente morre. Mas Deus é o Deus dos vivos. Ainda que o crente morre, ainda que o corpo do crente morrer, temos a promessa de que Jesus vai ressuscitar todos os crentes um dia. Isso nos traz muita esperança, especialmente quando tem um familiar, um amigo que morre, porque nós sabemos que se eles são salvos, eles estarão lá no céu com Deus e nós veremos de novo depois da morte. Também é significativo Deus ser o Deus dos vivos, porque ele diz na sua própria palavra, Jesus Cristo disse que ele é a vida e que Deus é a vida. E essa é a ideia que eu queria compartilhar com vocês hoje. Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Nós devemos viver como cremos isso, porque se nós cremos que Deus é o Deus dos vivos, nós vamos ter um comportamento, uma vida diferente. Especialmente quando se fala de evangelizar outras pessoas, porque outras pessoas não têm essa vida e a esperança que nós temos como crentes.
Então, devemos falar com outras pessoas sobre o fato que todos somos pecadores, todos estamos separados de Deus eternamente por causa dos nossos pecados. E somente Jesus Cristo pode resolver esse problema. Somente Jesus Cristo consegue salvar alguém de seus pecados. Então, que nós compartilhamos isso com as pessoas e que através de nossas vidas e da nossa fala também, pessoas chegam até a vida que somente Deus oferece.